tarde, Rosana. Meu nome é Rafael Dele Vinícius. É, a gente vai apresentar um trabalho sobre função e primeiro eu vou falar um pouquinho sobre função e depois o nosso objetivo do trabalho. Função são trechos de código que geralmente necessitam ser repetidos em diferentes pontos no programa. Por isso, muitos criamos ela para obter o resultado. Muitas vezes, né? Numa atividade à mão, por exemplo, igual fazemos em sala de aula, a função ela é muito bem-vinda, pelo fato de não precisarmos ficar copiando o tempo todo a mesma, vamos dizer assim, o mesmo trecho de código. E as funções, elas são obrigatoriamente com o dever de retornar um valor para dentro do int. E toda vez que chamamos essa função dentro do int também, o trecho de código que utilizamos para chamar vai ser correspondido pelo valor que a função vai retornar. E a nossa atividade ficou definida como ler três notas de um aluno e perguntar ao usuário se ele deseja realizar média ponderada ou aritmética. Aí o Vinícius vai começar falando um pouquinho para a gente sobre a nossa atividade em função, sem parâmetro e sem retorno. Essa primeira parte é sem parâmetro e sem retorno. Nós temos aqui o protótipo da função, que foi criada a média, sem retorno, é claro. Logo abaixo temos a função main, onde utilizamos a função definida. Após inserirmos a linha de comando, chamamos a função média e quando o programa retornar para o main, será finalizado. Para a função média, que é do tipo void, não haverá retorno. Aqui, assim. Declaramos a variável tipo, que é do tipo char, e declaramos as notas que serão fornecidas pelo usuário, além também do cálculo da média, né? Todos essas opções são do tipo float. Depois criamos um laço de repetição utilizando do while, para que a operação possa ser repetida várias vezes, caso seja necessário o cálculo de mais de uma média. E na primeira entrada, o usuário irá para o menu de opções, podendo escolher algumas letras, né, para letra A e para a média aritmética, letra B para a média ponderada, letra S caso ele queira encerrar o programa. Ou então, se ele digitar qualquer outro tipo de letra, né, o programa vai dar inválido. E nós vamos fazer um teste agora com esse primeiro programa. Para a média aritmética, digite A. Se o resultado da nossa média aritmética mesmo seria para a média ponderada. Para não ficar muito longo, eu vou encerrar o programa. Então, eu vou continuar aqui o trabalho agora. Eu vou falar um pouquinho sobre a função com retorno sem parâmetro. Aqui, nessa parte, temos, na linha 6 e 7, temos os protótipos das funções que foram feitas após o int, na 44 até a 50. Aí, no protótipo da função, declaramos o tipo da função, que é void, conforme o Vinícius disse, quando não, temos uma função que não dá retorno, usando o tipo void. Aí eu declarei uma função void para a média A, com variáveis do tipo float, e uma função void média P para a média ponderada, com variáveis do tipo float também. Aí no corpo aqui do programa temos o intmain, o float para a nota 1, nota 2, nota 3 e a média, e char para entrada e saída para definirmos se queremos dar continuidade ou não para para o programa e para o usuário informar se quer média aritmética ponderada. Aí aqui temos, digite as três notas, nota 1, 2 e 3. Nota 1, 2, 3. E
a opção para o usuário escolher qual tipo de média que ele deseja. Aí aqui no corpo da função temos a, o tipo da função declarada novamente, o nome da função e as variáveis, que é float nota um, float nota 2, float nota 3 e assim. Na linha de baixo temos o cálculo que será realizado para a média aritmética, que a média é igual a nota um mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3 e o Cout informando o valor para o estado do cálculo. Logo após, temos outra função do tipo void, de média p, com as variáveis definidas. Temos aqui a fórmula do cálculo para a média ponderada. E logo após, um Cout informando o resultado do cálculo. E aqui esses sete precisam simplesmente para definir que só mostrará dois números após a vírgula. Aí eu vou testar também esse, esse programa. Digite as três notas do aluno. Aí eu vou colocar 5, digite A para aritmética e P para ponderada. Eu vou colocar P, a média 5. Deseja continuar? Não. Aí o programa foi finalizado aqui. Aí o Vinícius vai dar continuidade. Bom, agora eu vou apresentar sobre a parte sem parâmetro e com retorno. Nós temos aqui o protótipo da função que foi criada, a função menu com retorno char, função aritmética com retorno float e a função ponderada também com retorno tipo float. Logo abaixo temos a definição main, onde utilizamos as funções definidas. Declaramos duas variáveis que vamos utilizar nessa função principal, que são do tipo char e média, que é do tipo float. Depois criamos um laço de repetição usando o do while para repetições com mais de um tipo de cálculo entre as médias ponderadas ou aritmética. A primeira entrada, atribuímos o retorno da função menu para a variável tipo. Caso o valor retornado seja o caractere A, atribuímos o retorno da função aritmética. Caso o valor retornado seja o caractere P, atribuímos o retorno da função ponderada. E caso o usuário digite aí o caractere S, ele optou por sair do programa. Na função menu do tipo char, declaramos a variável tipo do tipo char e mostramos ao usuário quais opções para escolha e após o usuário digitar a função, retorna o caractere. Vou apresentar o programa funcionando, acho melhor. Ó, para o cálculo da média aritmética, a pessoa vai digitar a letra A. Para o cálculo da média ponderada, a pessoa vai digitar a letra P. Então, o resultado da média ponderada. E o programa vai continuar repetindo aí o menu até que o usuário aperte o caractere S para que o programa seja encerrado. Que é o que aconteceu agora. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre as funções com parâmetro e com retorno. Conforme falado antes, temos que começar aqui com o protótipo da função, com agora a função do tipo float, porque vai ter retorno, e as variáveis da mesma forma.
Aí aqui, novamente, declarando as variáveis, usei no corpo do programa o do while como sistema de repetição. E aí tem aqui para o usuário digitar, perguntando para o usuário as notas, o usuário digitando as notas, depois qual tipo de média ele quer realizar e entrada, o resultado dessa pergunta para o usuário. Novamente, se a entrada for A, média aritmética, aí está aqui, aí a função embaixo, que vai realizar o cálculo da média e retornar para a gente aqui dentro do intimate, um chamado de média. Temos aqui o Cout. Aí embaixo, se a média, se a entrada for P de ponderado, temos aqui o chamado da média e o Cout. E cá embaixo a função, tipo float, também declarados, o cálculo aqui e o retorno para dentro do intimate. E por último, temos aqui também a opção de qualquer outra letra que o usuário digite sem ser A ou B, que vai dar a opção inválida, tanto nesse quanto no outro que eu apresentei. E para finalizar o nosso programa, o usuário vai escolher se ele deseja continuar com o programa ou não. Está aqui que a gente vê. Então, usuário de médica. Já, como podemos ver, o minúsculo funciona também. Média atual 10. Deseja continuar?